Ele é escritor, romancista, natural de Cruz Alta, tem 22 anos de idade. Recebo hoje no sofá do VR Naikan Costa. Naikan, muito obrigada pela tua presença aqui, por ter se deslocado, né? Inclusive de Cruz Alta, para estar aqui com a gente para esse bate-papo especial. Eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui comentando e falando mais um pouco sobre saúde mental, né? Vamos lá. E os teus livros, né, Naikan? Vamos começar pelos livros. Naikan, com quantos anos você pegou gosto pela leitura? Porque você é bem jovem, 22 anos e autor já de 3 livros. Como é que foi teu início? Quando tu, né, começou a gostar de ler? Sim, o início foi com 6 anos de idade, né? Então eu via muito a minha mãe ensinar a minha irmã a questão da leitura, né? A parte da literatura, a ler os livros. E foi a partir dos 6 anos. Então já com os 10 anos de idade eu já tinha lido alguns clássicos, né? Bem compreensíveis até para mim. E até os meus 18 anos eu tinha lido mais de 30 clássicos, né? Entre as obras de Hipólito de Cuba, Machado de Assis, John Green, entre esses principais. Devia complicar, né? Tão novinho já com essas leituras assim. Ainda dentro disso, tu acha que, então, para incentivar, porque hoje em dia está diminuindo, né? Os jovens não leem mais, isso muito me preocupa também. Tu acha que isso pode vir de casa, assim, que nem você foi incentivado de casa, né? Tu acha que funciona? Bom, depende muito nessa visão, né? Eu até comentei com uma outra escritora da minha cidade sobre a respeito da questão dos jovens da literatura hoje em dia, né? A gente tem a base que a gente fala que eles não leem muito, né? Realmente tem jovens que não leem, mas tem muito jovem que lê, né? E isso é importante, né? A gente vê hoje em dia a questão da leitura, da literatura, né? E eu comentava também sobre a rede social, a internet, né? O avanço tecnológico em relação à literatura. Então, que falam, agora com as redes sociais ou com a internet o jovem não lê muito. E é o contrário, né? Agora o jovem está lendo muito mais, né? Foi feito até pesquisas e que o jovem ele está lendo muito mais e prefere até os livros físicos, né? Olha, então, interessante. Bom, em relação à influência, eu acredito que possa vir ter um pouco de influência, mas isso você vai se desenvolver nos meados da tua vida, né? Então pode ser que seja influenciado como não, né? Às vezes você vai entrar para a escola, você pode ser influenciado por um professor, né? Por um amigo, né? Quais os escritores que você se identifica e que te influenciaram a começar a escrever? Sim, John Green é o principal, né? Ele é um romancista, ele escreve livros da temática Young Adult, né? São livros para jovens e adolescentes adultos, com temáticas muito interessantes. E até o principal que eu gosto muito é o Culpa das Estrelas, né? Que ele aborda um tema incrível relacionado a uma paixão e com a doença, né? Com o câncer. Então, ele me inspirou muito a escrever, e até escrever o meu último livro, que é o Recomeço de Elisa. Esse livro, inclusive, um filme, né? Tem um filme, A Culpa das Estrelas. Exatamente, A Culpa das Estrelas, né? Mas eu sempre digo, né? Sei lá, pode ser uma opinião minha, mas os filmes nunca dão jus ao livro, né? Depois que tu lê o livro, quando tu vê o filme, tu fica assim, mas exatamente, né, faltou alguma coisa ali, né? Exatamente. Muito interessante, mas ambos são bons, o livro e o filme. E o filme. Tu lê em média quantos livros por mês? Ultimamente eu leio em torno de 22 livros, né? Depende do tamanho. Ultimamente eu tô lendo mais os pequenos, né? Então, pequeno para mim se vai até umas 200 e poucas páginas. Por aí, em média por mês uns 22, é um bom número, 19, nós estávamos falando em off, a minha nora também gosta muito de ler, ela é leitora e ela também prefere. Se com o teu comentário, ela tem aquele... O Kindle, obrigada. E ela tem uma coleção incrível de livros. Que bacana. Volte e meia me presenteia também com alguns para... Além de escrever, você é psicanalista e a gente sabe que estuda muito. Como tu faz para organizar o teu tempo para que não atrapalhe no teu processo criativo? Bom, como meu livro ele tem uma relação muito grande com a saúde mental, então todos os livros que escrevi até hoje, eles abordam o tema em saúde mental.
mesmo que às vezes por cima. Então é algo que está relacionado, né? E até quando no cotidiano, né? Enfim, quando você vai atender, nesse meu último livro até tem algumas questões que são atos que aconteceram, né, na vida real, né? Claro que não coloco o nome da pessoa porque não tem permissão, mas tem algumas pinceladas de que é relacionado à questão do cotidiano, né? Então fica mais fácil para mim, né? Então eu tô lá atuando na saúde mental, mas o meu livro é sobre esse assunto, então tem muita referência. Junta tudo, útil ao agradável, né? Com o teu conhecimento. Vamos lá, agora uma pergunta mais pessoal. Quem encara as 283 páginas do livro A Culpa é das Estrelas, do escritor norte-americano John Green, não imagina a batalha pessoal que o autor enfrentou para finalizar, né? Ele foram mais de 10 anos para ele conseguir concluir essa história, que parece triste, mas não é, e que parece fácil, mas também não é, né? Naikon, você já passou por momentos assim? Na questão, tu diz... De começar uma história e daí, para finalizar, faltar aquele bloqueio final até conseguir... Por enquanto ainda não, né? Mas a gente sabe que tem, né? A questão, depois que você começa a escrever muitos livros, vem um bloqueio criativo, né? Até por isso que a gente tem que fazer cursos, os escritores têm que fazer cursos também, né? E tem vários cursos aí com profissionais maravilhosos da área no Brasil, para a questão da criação, né? De ideias. E até agora não, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Sobre sua obra, o livro O Recomeçar, de Elisa Mir, foi teu último livro, lançado em 2020, né? Pela editora Flive. Isso. Ele conta uma história ambientada em Seattle, que levam discussões sobre afeto, cuidado e depressão na adolescência. Tu falou um pouquinho ali em cima, mas eu vou reforçar essa pergunta. Os fatos relatados são inspirados em acontecimentos reais, pessoais ou de terceiros, né, ou vivências em conjunto? Sim, bom, tem vivências em conjuntos e tem de terceiros, né? Então são amigos, né, que passaram pela situação. Até a Elisa, a protagonista da história, foi uma amiga minha que se suicidou, mas não tem o nome de Elisa, né? Porque não quis. E tem muito contexto histórico relacionado a ela, o livro, né? Então puxa essa situação. Isso dificulta no processo de escrever ou facilita? Para mim, difícil é você pensar. Ela foi minha amiga, enfim, né? Eu tenho amigos que têm depressão, enfim, mas se torna mais fácil na questão da escrita, né? Até pelo conhecimento de ser amigo deles, né? Que tem essa relação interpessoal, e no tema que é a saúde mental, né? Então fica mais tranquilo. Tu acha que a depressão tem aumentado, Nai, com o avanço tecnológico até? Tu acha que isso vem aumentando a depressão? Bom, em relação ao aumento tecnológico, né, a questão das redes sociais, internet, a gente tem dois pontos aí, né? Então um pouco é benéfico e outro pouco não é benéfico, né? Então, por exemplo, se um jovem está lá triste, ele tem a recorrer à internet, né? Antes ele ficava no quarto, naquele escuro, fechado, né? Isolado. E agora ele tem as músicas, né? Muitas vezes os jovens com depressão escutam músicas tristes, né? Então tem esse alcance, tem as séries. Então, ao mesmo tempo que você pode se prejudicar com a internet, então você já é sensível e você vai ver uma reportagem lá sobre algo que te deixa triste. Aquilo vai te abalar mais. Então esse é um viés negativo. Mas você vai ter também a questão de você se beneficiar, por exemplo, vídeos, né, músicas, ou até mesmo contato muito rápido pelo WhatsApp, por exemplo. E aí, como você tá, sabe? Então isso são questões que diferenciam. Então a internet e esses avanços tecnológicos, eles vêm para nos beneficiar, vêm, mas tem seus pontos negativos e os positivos. Tem que ter cuidado na forma, né? Exatamente. Agora vamos lá, estamos aqui, pessoal, então com o livro O Recomeço, de Elisa, do Naikon.
livro que chegou nas bancas em Cruz Alta quando? Isto chegou no começo do mês, e já vendeu muito, mais 700 né? livros. E ele até está no ponto do livro em Cruz Alta, né? Que fica bem... Ponto do livro onde? Já dá para deixar aqui? É bem no centro da cidade? É bem no centro, exatamente, perto do relógio, né? Tá, pessoal, então lá já tá. Aqui em Ibirubá, já tem disponível o teu livro? Não, em Ibirubá não, mas tem nas lojas americanas, né? Olha, então eles quem estão quiser fazendo adquirir, pode entrar nas lojas americanas, lá, pessoal, isso. já está disponível o livro. Livro, então, que é baseado muito em fatos reais, exatamente, né? Esse livro, a sua obra, recebeu o prêmio Livro do Ano do Concurso Literário de Minas Gerais, melhor livro jovem adulto. Parabéns! Obrigado. Como foi para você receber essa premiação? Foi uma felicidade, né? Até pela questão deste livro, O Recomeço de Elizamir, eu considero ele uma grande obra da minha carreira literária, né, como escritor. Então é um livro que eu parti da autoajuda para a ficção, né? Então é algo desafiador, é algo novo, mesmo que eu estou no contato com a literatura, né? Então foi uma felicidade muito grande, né? Quando até uma amiga minha, amiga de rede social, né, falou: abriu um concurso. Eu indiquei teu livro lá, fiquei muito feliz, né? Que legal. E no fim, deu certo, né? Passou pelo júri e tudo e fui consagrado com essa vitória. Que joia! Então foi alguém da rede social que indicou teu livro. Indicou meu livro e deu tudo certo. Que joia! Parabéns, viu? Muito legal. Conta pra gente um pouquinho dos teus outros livros também. Um Olhar à Saúde Mental, de 2018, né? Foi teu primeiro livro. Isso. E O Encontrar em Si, de 2019. Fala um pouquinho dos dois livros, né? Como foi, sobre o que é. Conta pra gente. O meu primeiro livro, né? Então, Um Olhar à Saúde Mental. Eu abordo ele muito sucinto sobre a saúde mental em geral. Então ali eu coloco sobre a depressão, a ansiedade, lidar com isso, né? Lidar a questão do amor com a depressão, né? Tem uma relação muito grande em relação a quem é namorado, a quem não é, e que está junto e tem essa depressão, né? E isso afeta o relacionamento, né? Então a pessoa depressiva, ela age um pouco mais rude, né? Ela tem um temperamento mais difícil e muitos não conseguem lidar. Mas é uma coisa que passa, né? É uma situação que passa. Mas a gente tem que saber lidar com essa questão, né? No livro também eu abordo a questão da perda, né? Como lidar com a questão universitária, porque a gente vê a diferença, e isso eu falo abertamente, a diferença entre uma questão de uma universidade federal e de uma universidade particular. A gente vê o isolamento do jovem que ele vai para a federal e o que ele vai para particular, né? Então, o isolamento, eu digo, a questão dos grupinhos, né? O professor vai fazer um grupinho lá, mas ele é do ProUni, ele não sei o que. Existe. Sim. Né? Infelizmente. Infelizmente existe. Assim como também nas universidades federais, né? Então, isso mexe com o psicológico do estudante. O apoio, né? A questão do apoio. Às vezes o estudante não tem um apoio familiar, não tem apoio de amigos e ele está sozinho, mas ele tem um sonho e ele vai percorrer esse sonho, mas ele está sozinho. E ali faz com que ele se afete e ele tenha dificuldade, então, de até mesmo de se desenvolver na universidade. Porque realmente o jovem passa por muita coisa e quem está em casa não acompanha isso. Exatamente. Como mãe e pai, a gente não tem ideia do que está acontecendo. Isso. Né? Eu até abordo nesse meu primeiro livro uma coisa muito importante, que é a questão da psicopatia, né? Por exemplo, que jeito nós estamos cuidando das nossas crianças, né? Quais são os ensinamentos que a gente está deixando para elas, né? Então, se a gente vê uma criança batendo um cachorro com um pedaço de pau ali, a gente acha bonito, né? Qual é o reflexo dessa criança no futuro? Né? Se ela está matando um bichinho ali, uma borboletinha, né? É bonito? O que a gente pensa, né? O que os pais estão pensando nessa base, né? Qual é o reflexo dessa criança no futuro? E aí que nós criamos os psicopatas. É uma das entradas, né? E eu abordo nesse livro, né? Isso tem referências biográficas em estudos
estudos clínicos, né, de universidades quanto americanas quanto brasileiras, né, que tem essa grande relação que eu abordo sobre a psicopatia, né. Qual o reflexo? E na tua opinião, tem como melhorar alguém que nasce psicopata? Bom, na verdade, ou ele se muito cria, difícil. né? A questão é, tem um psicopata ativo, né? Então ele vai nascer com essa questão aí, mas tem a questão da influência, né? Do ensinamento, né? Quando você não é uma doença mental, né? Quando você não é doente mental e você tem autonomia, você é influenciado muitas vezes, ou seja, se ela não nasceu para ser psicopata, não é psicopata, mas ela pode ser influenciada da maneira que você, os pais, eu digo, né, coordenar aquela criança, ela vai nascer daquele modo. E é difícil mudar mais à frente, né? Pois é. Interessante ficar atento então aos pequenos sinais, exatamente, como você falou, né? E esse livro, quem quer adquirir? Também está na Americanas? Ou... Sim, ele está pelo site da Americanas e pela editora Uclep, né? Pela Amazon também. Olha só, pessoal, eu acho bastante interessante. Os teus livros ainda não estão disponíveis online? Já estão disponíveis. Quem quer baixar? Isso pode, pelo Kindle, né? Enfim, Kindle. Já estão disponíveis. Muito bem. E o outro livro é o Encontrar em Si. Fala um pouquinho dele. O Encontrar em Si, um pouco mais suave, mas ainda aborda o tema em saúde mental. Eu falo como passar numa crise de ansiedade, como superar uma crise de depressão, né? O uso das redes sociais, a influência, né? Tem influência com a saúde mental? Sim. E isso eu abordo muito bem tranquilo e suave. Meditação, yoga, a importância de se encontrar em si. E eu sempre falo, quando a gente se encontra, a gente vai ficar bem. E aquela questão que eu sempre estou falando, vai ter momentos na vida, e isso todo mundo sabe, que a gente vai estar lá em cima. Mas vai ter momentos que a gente vai estar aqui embaixo. E tá tudo bem, porque faz parte da vida. Não ficamos 100% felizes, nem ficamos 100% tristes. É um equilíbrio. A vida é um equilíbrio. A gente tem que viver em equilíbrio. Não seria muito interessante você sempre ser feliz. Não existe. Não existe. Muito menos triste, né? Qual graça teria se eu soubesse de tudo? E se eu não pudesse aprender nada? E tá tudo bem, que nem tu disse. E está tudo bem. Exatamente. Qual dos teus livros foi mais fácil para te escrever? Eu já tenho a impressão que eu sei qual é o mais queridinho. O mais fácil de escrever foi Um Olhar à Saúde Mental. Essa questão da saúde mental que eu abordo, né, só esses temas, a questão da ansiedade, depressão, a questão da relação da universidade com a saúde mental, a perda, né, mas ele foi o mais fácil, né, um pouco mais complicado foi o último, por causa que você tem que aprender toda uma questão narrativa e você tem que aprender a desenvolver o livro, né? E quando eu digo desenvolver, você tem que prender o leitor, né? Então não é simples você pegar e ali e escrever, Não. Sim. Você tem que pensar como leitor. E como eu sempre digo, né? Um escritor tem que ser um bom leitor. Verdade. Muitos jovens não gostam de ler livros muito grandiosos. Então, juntei essa ideia e fiz um livro mais pequeno, né? E ele é em formato de cartas, né? Você começa com uma narrativa e depois se vê as cartas, né, da Elisa para Alexia. Eu tenho aqui uma pequena sinopse dele. Elisa Mir é uma jovem de 17 anos que se recupera de uma depressão. Tímida, se esconde em seu próprio mundo depois que a sua melhor amiga Alexia se suicida. Mudar de cidade com uma nova proposta de trabalho ao seu pai e muda de cidade, né? E começa a escrever para sua amiga que partiu. Inicia uma nova escola, no terceiro ano do ensino médio, e conhece 2 amigos na escola, Emma e James. Também conhece um futuro amor. Pessoal,
né? Deu vontade já, né? É bem interessante. Embora seja feliz nessa nova fase, ela não esquece a tristeza do passado, que tem origem na morte da melhor amiga, e seus novos amigos tentam ajudá-la. Quer ler mais, gente? Americanas, né? Disponível. Me parece que teus livros são histórias sobre como a vida de uma pessoa pode impactar e mexer com a vida dos outros. Isso faz sentido? Meu comentário? Faz sim. Bom, então isso está relacionado às relações interpessoais, né? Eu sempre falo em relações interpessoais. O quanto é importante a amizade, o quanto é importante a família e o apoio, né? Então, eu estou, por exemplo, com depressão, com ansiedade, mas eu tenho aquele apoio. Eu tenho aquele apoio interpessoal. Eu tenho amigos para contar. Hoje eu estou triste, pode vir um amigo conversar comigo, eu vou ficar um pouco melhor, né? E aí a gente inclui altos e baixos, né? Então, é importante a relação interpessoal. É importante você ter aquele apoio do amigo, aqueles amigos, apoio da família. Essa relação é magnífica e ela é tão importante quanto o apoio dos amigos, né? E o apoio da família. Então, essa relação interpessoal, ela faz toda a diferença. Tu já falou antes também da importância disso, né? Isso. Só que é difícil também para a família muitas vezes compreender, né? Exatamente. Eu acho que atinge, isso. Né? Tu falou em casal, mas atinge pai, mãe, irmãos, exatamente. Porque quem não tem não consegue muitas vezes se pôr no lugar da outra pessoa e a pessoa tá lá deitada e tipo, mas levanta daí. Muitas vezes não consegue, né? Falta de empatia. Exato. Né? E uma das questões que é importante a gente, né, falar, então, a questão da família não entender, né? E foi um dos temas da redação do Enem, né? Os paradigmas, né? A questão do, isso é uma frescurinha, não, você não está com depressão, é falta de trabalho, você só fica nesse quarto, você só fica assistindo TV. E essas questões, né, os pais muitas vezes não entendem, então eles criam esse paradigma e que é uma frescura e que isso é uma desculpa, né, e não é. Porque a gente escuta muito isso, né? Por isso que eu acho importante, então, sentiu alguns sintomas, procure um profissional. Né? Procure um profissional que possa ajudar na área da saúde mental, né? Que infelizmente todos os anos perdas grandes por depressão, né? Por suicídio. Tu atende, tu agora por causa da pandemia não está atendendo, né? Exatamente. Mas projetos para voltar a atender? Tenho projetos para voltar a atender, né? Até ultimamente eu estava atendendo online, né? Mas, enfim, chegou novos projetos na minha vida e eu parei de atender. Mas ainda continuo com estudos, né? Sempre na área para estar sempre atualizado, né? Agora, ainda na internet, já que a gente vê aí, você está muito presente na web. Teu Instagram tem mais de 10 mil seguidores, né? O pessoal te procura para ajuda ali. Como é que é a tua relação com teus leitores, teus seguidores, né? Como tu disse, volta e meia, deitar na internet, já puxa ali, pede uma ajuda. Acontece muito isso? Acontece, né? Olha. Acontece, até mesmo no Facebook. E eu acho bacana, eu gosto de interagir com os leitores, né? Isso é importante, isso dá mais força, dá mais vontade para você querer, né, escrever mais. Porque os meus livros são para incentivar a melhorar. É para passar uma mensagem boa, né? Eu escrevo porque amo e escrevo porque quero ajudar, né? Não vê esse último livro, ele é uma ficção, mas eu abordo a adolescência nele. Eu abordo o início de uma adolescência. A menina é tímida e a gente encontra muitas meninas tímidas por aí. Bastante. Então eu abordo do início ao fim. E os recomeços, né? O quanto é importante os recomeços das nossas vidas. Quantas vezes não vamos recomeçar ou não recomeçamos? Não deu certo aqui, mas eu vou tentar lá. Mas eu vou. E se não der certo, tá tudo bem.
Essa frase, tudo bem, eu tenho uma amiga que bote meio me fala isso, ela, mas tá tudo bem, não deu certo aqui, tá tudo bem, é muito interessante, e tu conseguir entender isso, como é importante, né? Exatamente, isso é bom para você, é bom para a alma, né, você entender isso, né, porque nem tudo vai dar certo, né, muitas coisas vão dar certo, muitas vão, mas tem algumas que não vão, e vai estar tudo bem, porque de alguma forma você vai conseguir algo, né? Muito legal. Chegar a 10 mil seguidores, né? É um número bom no Instagram aqui. Sim. Como foi para ti? Precisou muito trabalho ou através das tuas obras o público foi? Foi através das minhas obras. Fiquei muito, muito feliz, né? Foi uma surpresa ainda. Eu tinha levantado, era 9 da manhã. Quando eu fui ver, tinha um monte de notificação, seguindo, quando eu fui ver, daí era a maioria leitores, né, através dos posts, né, graças, tem muitos jornais que me divulgaram, né, até a Folha de São Paulo, até alguns aqui regionais, né, isso é bacana, e acabou com que eles começaram a me procurar, né, pela questão dos temas, do livro. Pode disponibilizar lá também acesso ao teu livro. Também, exatamente. Né? Além de escritor, você é psicanalista pela Fiocruz, tem formação em terapia em saúde mental pela UNA e mais de 67 qualificações, pessoal, nessa área. E também é especialista em iridologia. Explica pra gente qual é o papel, o que é ser um psicanalista, e depois nos explica como é que funciona o trabalho da iridologia. Bom, então a psicanálise, né, conhecido como o grande pai da psicanálise, o Freud. Né, e então é entender o pensamento humano, né? É fazer muitas vezes com que o paciente ou a pessoa, ela mesma se descubra e ela encontre a sua solução, né? Então escutamos isso. Por exemplo, assim, como eu estou conversando com você, às vezes estou num atendimento assim, e muitas vezes você mesmo tem as respostas, você está dando as respostas para você mesmo. E a gente vai trocando esse bate-papo muito interessante, e no fim, você mesmo vai falar, você percebeu o que você falou? E está ali a resposta. Né? Às vezes um desabafo, né, alguma coisa que faltava ali. Muitas vezes a psicanálise, ela faz esse trabalho maravilhoso, né, de escutar e fazer essa interpretação juntamente com o assistido, né. Deve ser muito bom, porque ajuda muito as pessoas, exatamente, né? Essa tua profissão. Isso, em né? Todas as Tem uma formas. grande conexão com a psicoterapia, né, que é falar, escutar, dialogar e trocar ideias, né, que façam essas possibilidades de... E mais de 67 cursos na área. Isso. Gente, ele tem 22 anos de idade. Isso, né? Que currículo, parabéns. Entre congressos, né? É importante se qualificar. E essa é uma área muito importante. E é uma área que ela cada vez mais precisa ser atualizada, né? A saúde mental, ela está em foque, e com todos os números de perdas e aumentos de casos de depressão e ansiedade no mundo, né, é importante profissionais qualificados e que estejam sempre se atualizando no mercado. E com a vinda do Covid, eu acho que esse número, segundo as pesquisas, né, exatamente, aumentou gritantemente. E uma das coisas importantes, antes que eu escrevi o Encontrar em Si, né, antes da pandemia, até eu abordo nele a questão da yoga, da meditação, né, porque a conexão do encontrar em si, ele tem uma grande conexão com a questão do isolamento social. Então eu estou em casa, eu não posso sair, mas eu tenho um cantinho, eu tenho o meu quarto, que eu posso ficar em silêncio ali, eu posso meditar, eu posso ficar tranquilo, colocar uma música suavezinha ali. Isso é o momento para ti, isso é o momento de se encontrar, né? Você esquecer aqueles problemas, é a economia quebrada, mortes por Covid, famílias destruturadas e a fome aumentando.
E com isso a gente percebe muitas questões complicadas e muitas vezes a gente perde amigos próximos pelo Covid, né? E foi o meu caso. E essas questões, e para muitas pessoas isso é algo muito sensível. E daí você desencadeia uma depressão. Todos nós somos ansiosos, né? Isso a gente tem que tirar de letra. Todos nós somos ansiosos. Então, a ansiedade generalizada, e aqui não é. Todos nós somos ansiosos. E é bom ser ansioso. Temos que ser ansiosos. É bom ser ansioso. Exatamente. Mas, aquela diferença, a ansiedade boa. Entendeu? Temos que ser ansiosos. Né? Mas saber diferenciar essa questão. Mas quando você cai na ansiedade generalizada, a coisa é complicada. Você não consegue dormir, você pensa no futuro. E quando eu falo pensar no futuro, não é pensar nos bons frutos do futuro. É pensar nas questões negativas do futuro. Se eu fazer isso, o que vai acontecer lá? Mas deixa o mês correr por 30 dias, eu sempre falo isso. Espera, né? Com isso você começa a desencadear vários outros problemas referentes à saúde, né? Taquicardia, né? É um dos sintomas primordiais da ansiedade e algo muito perigoso, né? Às vezes, e aconteceu até comigo isso, né? Então eu estava caminhando assim perto do EASA, em Cruz Alta, e no momento eu estava distraído, eu saí bem tranquilo para dar uma caminhadinha, olha só, era num domingo, e eu comecei a ficar trêmulo demais, e minhas vistas começaram a escurecer, e daí eu pensei, será que é um ataque cardíaco e eu vou morrer agora? E de fato era um ataque de ansiedade. Então, respirei, exercício dos 5 segundos, que é a respiração, né? E passou. 5 vezes? Vamos deixar de aqui. 5 vezes, né? Então você respira, solta pela boca. Respira, solta pela boca. Automaticamente o seu coração ele vai entendendo, né? O fluxo sanguíneo de que você está se acalmando e você consegue dar uma paradinha, porque teu coração vai estar, né, acelerado. Então, olha aí. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Acontece. Acontece. Agora vamos falar um pouquinho da casa mais famosa do Brasil, né? Quero tua opinião de psicanalista. Lucas Penteado daria um bom livro? Como psicanalista, como você avalia todo o bullying que ele sofreu lá dentro? E a Carol com K é mesmo a vilã? E se a Lumena deixou a desejar como psicóloga? Muito interessante. Bom, Lucas Penteado daria um ótimo livro, né? Principalmente agora, né? Nessa questão social e da saúde mental, né? Foi algo muito vergonhoso, né? Então, seria um livro incrível, né? Até capaz de sair por algum escritor aí. Pois é, acredito contar a que vai história sair. dele, né? Desde o início. Em relação a Carol com K. Manipuladora, negativa, infelizmente, né? É uma pessoa pública que deveria dar o exemplo. As pessoas de fora pensavam dela de uma forma diferente, e a casa mostrou quem realmente ela é. Exibida, Sim. né? E que é capaz de destruturar uma pessoa. Pois é, esse tipo de pessoa a gente acha que não é só uma ficção, mas o que eles trouxeram para mim ali nessa visão da Carol com K é que, meu Deus, gente assim existe. Gente que consegue levar uma pessoa a se sentir completamente inferior. Tanto aquele negócio da mesa, que ela não permitiu que ele comesse na mesa. Exatamente. Né? Uma outra coisa vergonhosa é o humorista, o Nego Di, né? Verdade. Também usou a forma de preconceito contra o Lucas. Isso é uma vergonha para o Rio Grande do Sul. Né? Infelizmente gaúcho. Eu estava bem feliz quando ele entrou. E eu também pensei, né? Um humorista, enfim. Né? Verdade. Até que o humor dele não é 100% dos melhores, né? É um pêsame isso. Tem o bordão dele, né? Os guris. Os guris. Que daí é bacana, mas ele fala umas coisas muito passadas, Sim, né? É verdade. Mas tudo bem. Mas essa questão, né, que ele também, né, o Lucas chegou na mesa,
foi falar ainda, eu até olhando, eu me senti constrangido nessa parte. Sim. Porque o pessoal estava na mesa, conversando, e o Lucas chega, né, falando sobre um filme lá, se não me engano, e ele sai da mesa, né, o Nego Di. Então, fazendo essa separação, né, e tendo esse preconceito, né, contra o Lucas. Então, é muito, muito ruim, né, isso é muito difícil, é muito triste. E isso já começou a abalar eles a partir daquele momento, né, então já estava uma bola muito complicada, né, de questões relacionadas a esse tal preconceito, e depois a psicóloga, que se diz psicóloga, com a sua tirania, né? Na hora que ele pediu uma ajuda, né? Exatamente, né? Ela pensando que é algo para ele se beneficiar. Sim, complicado. E que é totalmente preconceituoso da parte dela, e que é muito negativo para todos. A gente não deve ser assim, né? Uma pessoa sem caráter. Mas é interessante como o Brasil e os artistas abraçaram o Lucas Penteado, né? Exatamente. O carinho que ele recebeu aqui fora, tu acha que de certa forma vai ajudar ele a esquecer tudo que ele passou lá dentro, ou uma coisa não compensa a outra? Bom, esquecer, ele não vai esquecer, né? É uma questão que vai estar gravado aí para o mundo todo, né? O Brasil todo, principalmente. Ele pode superar, né? Superações são importantes, mas sempre vai ter aquele viés de que ele foi agredido de alguma forma, e ele foi agredido de uma forma triste, uma forma horrenda, né? Através de pessoas, né? E vai ficar na história, vai ficar no pensamento dele. E de alguma forma, de alguma maneira, em tantos meados da sua vida, ele vai pensar, mas eu passei por algo igual. Porque, infelizmente, vai ter muitas outras situações iguais. E tem. Né? Tem muitas coisas na vida e no mundo que a gente não vê, mas tem. Tem pessoas que a gente tira a máscara, e a gente pensou que a máscara não saía. Ali ficou. Pessoas até mesmo da nossa família, pessoas do nosso círculo de amizades, isso tem, né? Infelizmente né? não vai mudar. Infelizmente não vai mudar. Mas ele ficou bastante escancarado. Para a gente encerrar, projetos futuros. Estou escrevendo um livro e ele fala sobre depressão, só que em vez de ser uma menina, é o Tyler, né? É um rapaz rebelde e que vai passar, né, por essa situação da depressão. Ele é muito rebelde com a própria família, né? Vai ter uma situação de amor, né? Porque eu puxo o romantismo nos livros, mas é sobre depressão, e é algo que eu vou deixar, né, para futuramente, para não abrir aqui já o grande spoiler. As questões, né, que eu vou puxar também, as questões de relação interpessoal, e uma mensagem muito bacana também em relação a isso, né? Só que em vez agora de ser a menina, é a vida de um rapaz, né? A depressão também na adolescência. Que legal. Pessoal, obrigada, adorei nosso bate-papo. Pessoal, quer conhecer mais sobre o trabalho Naikan? Segue ele no Instagram, que é Naikan. O arroba é naikan.escobar. @naikan.escobar, a gente vai disponibilizar para vocês aqui na bio. Não esquece de curtir nosso canal no YouTube, né, e no Facebook. Segue a gente lá. Agradeço, aqui comigo tá minha equipe aí, o Vitor Hugo Fritz, Jardel Schemer e o Daniel, nosso novo colaborador, que está fazendo a filmagem aqui. O Naikan que se disponibilizou, o pessoal de Vinho de Cruz Alta aqui, participar desse bate-papo aqui. Teria muito mais, mas, né, tu viu que passou rapidinho, rápido, né? Tava muito bom. Tava Naikan, gratidão.